Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, eu sou o professor José Carlos Queller. Estamos aqui com a disciplina de arte, né? E o que a gente vai ver hoje na disciplina de arte? A gente vai ver a arte no período barroco, conceituar a música no período barroco, né? E as características e breve histórico dos principais compositores desse período musical, que na verdade foi marcado, né, pelo grande início da história da música, né, da música erudita, foi marcado no período barroco, né? Então, ó, vamos analisar importantes elementos do período barroco antes da música, nas artes e música barroca, né? Então, assim, você sabe o que representou o período barroco? Você conhece a música As Quatro Estações? Então, o que a gente vai fazer hoje é um apanhado, né, de uma maneira bem resumida, de como que a gente vai trabalhar, né, vai ver o barroco dessa maneira, dessa visão mais aberta, né, fugindo das artes visuais, não que a gente não vá falar um pouquinho dela, mas a gente vai fugir um pouco das artes visuais e vamos começar a trabalhar os nossos ouvidos, né, os sons, né, e perceber essa diferenciação. Antes de tudo, o que foi para você o período barroco? O período barroco foi aquele período, né, pós-reforma protestante, né, que teve na decadência do Renascimento, que a gente até fala que passamos pelo maneirismo, né, é aquela decadência onde Martinho Lutero, né, tinha colocado todos os horrores da igreja, né, em pauta e a igreja precisava se defender, né, porque ela estava em decadência. E como é que ela se defendeu? Com a tal da Contra-Reforma. E isso aqui foi muito importante, ó, que é o Concílio de Trento, tá? Então, mudou o conceito, né, que a gente tinha, venda de cargos eclesiásticos, tinha todos aqueles fatores, né, das indulgências, né, que era a remissão de pecados, né? Então aqui ela virou uma arte para arrebatar fiéis. Por quê? Porque a igreja tinha perdido o seu espaço, né? Com a decadência do Renascimento, com tudo aquilo exposto. E tudo, teoricamente, era liberado no Renascimento, né? E a igreja começou, graças ao Conselho, começou a colocar regras e buscar de novo. Então, inventou-se a Contra-Reforma, que tinha reforma protestante, e foi feito a Contra-Reforma, né? Então, assim, poder espiritual versus poder político, muito importante. Ela vai ser uma arte, que a gente fala arte tudo, visual, música, ela é uma arte para buscar os fiéis, mas é uma arte incrementada para os nossos olhos, para perder mais tempo observando, né? Mais voltada para a expressão. Emoções sempre sobre a razão, tá? Conflitos antagônicos, a gente vai ver muito o bem e o mal, né? Em determinados momentos ou períodos ou lugares que a igreja não tem o poderio, né? Não vamos deixar de ter o barroco vai ser voltado para a burguesia, para o cotidiano, né? Mas a maioria desses países católicos, eles vão estar voltando em temas católicos, né? Temas para a igreja, né? Até a gente começar a espalhar. Então aqui, ó, países protestantes buscavam retratar a aristocracia, né? Concílio de Trento, 1540-1560, reafirmou os principais dogmas católicos, a criação da Companhia de Jesus, que foi os jesuítas, né? E a gente vai lembrar que no Brasil não vai ficar diferente, que é um período onde os jesuítas vêm para cá catequizar, né? E colocar a regra imposta pela igreja, e isso vai ampliando o poderio da igreja no mundo, tá? Essa principal parte aqui, a Companhia de Jesus, tá? Do Inácio no Brasil veio para cá o Inácio de Loyola, vocês vão lembrar. Então vamos lá, primeira coisa, né? Defina seu caderno, o período barroco e suas características. Você vai pegar aquilo, tudo que eu falei ali, vai juntar tudo que você já tem estudado sobre o barroco com a gente, todos aqueles cantinhos, toda aquela história, pode até falar um pouquinho dos artistas, se você lembra que a gente deve ter passado, tá? E você vai relatar aqui no seu caderno e depois mostrar ao seu professor. Vou dar um tempinho só para você citar os tópicos ali, a gente já volta aqui com o definitivo para continuar a nossa aula, tá?
De volta aqui, né? Eu acho que você deve ter compreendido muito bem essa primeira parte aí. Os artistas todos, a maioria, em sua maioria, né, dos países católicos, eles vão voltar aos temas de igreja, tá? É um momento onde a gente vai começar a surgir na história da arte outros elementos, outras formas de arte, vai surgir de uma maneira mais detalhada, né? Então a gente vai falar um pouquinho do teatro elisabetano, porque o teatro em si, né, é uma coisa que vem lá da Grécia, é um movimento que vem lá da Grécia Antiga, né? Ele passa no Renascimento, ele trabalha bastante a comédia dell'arte, né? Só que aí a gente chega no teatro elisabetano, que é a transição do Renascimento para o Barroco, que é muito importante falar isso. Quando a gente fala de período barroco, a gente não pode esquecer de falar desse cara aqui, ó, William Shakespeare, tá? Que é a sua técnica extremamente pessoal, sintonizada com sua época. Aí você tem as peças Romeu e Julieta, Hamlet, A Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão, dramas históricos como Henrique V. Então ele vai retratar toda aquela realidade da época. Você tem outros momentos ali na própria literatura, a gente tem o Miguel de Cervantes, né? Que é totalmente barroco, que é uma crítica ao conto de cavalaria, o Dom Quixote, né? Então esses artistas, esses escritores, artistas, eles vão trabalhar dentro do teatro elisabetano. Por que teatro elisabetano? Né? Porque agora a gente tem um espaço cênico, né? Volta a ter um espaço cênico para apresentações, né? Que é nessa forma aqui, né? A gente fala meio em forma oval, em forma de uma ferradura, né? Onde você tem um palco, você tem um espaço para os aristocratas, né? Para as pessoas poderosas, e tem um espaço para o povão, né? Assistir. E você lembra que lá na Comédia dell'arte, os artistas faziam isso na rua, né? Em carroças, em apresentações na rua. Agora, com isso lá na Inglaterra, por isso o teatro elisabetano, voltado para a Rainha Elizabeth, né? Ela vai valorizar esse espaço. O teatro vai começar a ter sua identidade. Ainda que os papéis femininos naquela época, né, todos os papéis de mocinhas, tudo, no teatro elisabetano, ele era feito por homens, transvestidos de mulheres, porque era uma coisa ainda horrível para a mulher se fazer, diz que não era digno, eles falavam, embora algumas trabalhavam nos bastidores, né? Então surgiu na Inglaterra, teve seu auge em 1558 a 1642, período barroco, foi durante o reinado da Rainha Elizabeth I, surgem as profissionalizações do teatro e, com isso, as apresentações teatrais artísticas ganharam a proteção da rainha por se contrabalançarem as tendências puritanas do reino. Caracteriza-se pela mistura do sério e do cômico, pela variedade na escolha dos temas tirados da mitologia, da literatura medieval e renascentista e da história, e por uma mistura de versos mais refinados à prosa descontraída. Então a gente vai ver que os textos na Comédia dell'arte eram textos meio que improvisados. Aqui você já não vai ter mais isso. O teu texto ele vai ser amarrado a um contexto, né? Uma história, né? Provavelmente tirada de um livro, como a gente citou aqui o Shakespeare, né? Ele vai buscar justamente esse ponto. Aí a gente chega no nosso foco, né, da aula de hoje, que é puxar um pouquinho para a música barroca, tá? Musicais de maior extensão, fecunda, revolucionária e importante da música ocidental. As características são o uso do baixo contínuo, do desejo da harmonia tonal, em posição aos modos gregorianos até então vigentes, né, que eram os cantos gregorianos. Vai do aparecimento da ópera até a morte de Johann Sebastian Bach, que é o grande nome do período barroco, né, que ele se destaca dessa maneira, né? Então a gente vai começar citando alguns nomes. Primeiro a gente começa com o Cláudio Monteverdi, né, que ele violinista, foi o primeiro a renunciar à predominância dos instrumentos de sopro, privilegiando as cordas nas orquestras no início do barroco, né? Introduziu pela primeira vez o estilo ópera na igreja. Então a gente vai ver que nesse período tudo era voltado para quê? Para a tal da igreja,
né? Então a igreja mandava, e a igreja queria o quê? A pomposidade para ela. Vale ressaltar que foi no período barroco, depois do Concílio de Trinto ali, que as igrejas começaram a ganhar os seus bancos, né? Porque até então você ia para a missa, você ficava em pé, né? No período do Renascimento, se você for ver alguns vídeos, os documentários antigos do Renascimento, todos tinham que ficar em pé na igreja, não existia banco. Você ficava a missa inteira em pé. E qual que era a ideia da igreja? Vamos colocar banco para o fiel ficar mais tempo observando o nosso espaço, tudo que a gente tem, né? Fez a orquestra a ópera representando-a em todo o esplendor. Definiu a transição do estilo renascentista para o barroco. Tá? Então, aí, qualquer ideia da teatralização trazendo para dentro da igreja, né, você também vai misturar com a música, com os instrumentos, com as orquestras, e você vai conseguir montar a ópera. E a primeira ópera que a gente tem conhecida é Orfeu. Eu vou dar um tempinho para vocês ouvirem um trechinho de Orfeu, porque a ópera é uma coisa bem demorada, né, de 40 minutos, 1 hora, dependendo de qual, que ela é dividida em atos, né, em cenas, momentos de área que a gente fala, né? Vou deixar vocês observando. De volta aqui, pessoal. Bem legal, aqui é só um trechinho, só um trechinho. É importante que vocês, se você gostou, assista um pouquinho mais no YouTube. Tem um monte de trechos, representações da ópera Orfeu, que é uma das óperas mais conhecidas no mundo, tá? Então vamos voltar aqui para a gente falar desse cara aqui. Nós vamos falar desse cara. Antônio Vivaldi, 1678, 1741, tá? Foi o regente de um conservatório de Ospedale della Pietà, onde conheceu Ana Giraud. Foi conhecido como Padre Ruivo. Escreveu muitas obras sacras, né? Antes de eu ler aqui, eu vou falar um pouquinho dele. Ele, cara, uma saúde bem precária, né? Bronquite, sofria de tudo um pouco, né? Vem de uma família de músicos, de barbeiros, tudo, e ele vai aprender a tocar desde cedo, né? E ele começa a se destacar, né? E ele é o que a gente fala que ele é um exímio violinista. E ele vai compor. E todos eles compunham o quê? Para a igreja. Ele foi padre, ele se ordenou padre com 21 ou 25 anos, alguma coisa assim, né? E ele vai compor para a igreja, as obras dele muito voltadas para a igreja. Embora ele, quando ele trabalha no orfanato aqui, nesse conservatório aqui de Ospedale, né? Que ele vai conhecer a Giraud, é tipo um orfanato da igreja, tudo, e ele vai começar a compor, e muitas dessas obras ele vai se apaixonar, ele vai ver que não é a dele o negócio de padre, né? E ele vai se apaixonar pela canção, pela composição em si, porque às vezes ele estava lá regendo, ministrando a missa lá, e ele parava um pouquinho porque vinha uma ideia nova na cabeça dele. Não, daqui a pouco a gente termina a missa. Ia lá e anotava, né, a composição que ele tinha em mente, tá? Ele fez mais de 550 concertos, 350 para instrumentos solo, 40 concertos duplos, mais de 30 solistas múltiplos, mais de 60 para orquestra sem solo, 46 óperas, 23 sinfonias. Então a gente começou a falar do Monteverdi, que está lá no início do período da transição. Aqui o Vivaldi ele já está nesse meio termo, aí, quase acabando o período barroco. Então ele vai compor muito, ele vai trabalhar muito isso, embora no final da vida dele já não tenha mais tanta criatividade, já não consiga mais ser tão reconhecido, né, como a maioria deles acabou acontecendo, né? Mas é muito importante falar desse período dele e dessa música que a gente vai colocar aqui, que com certeza você já viu em algum comercial de televisão ou em algum filme,
é um trechinho só. Ele tem uma composição, são as 4 estações. Nós vamos ver aqui o inverno, né? O trechinho do inverno, a gente já volta. Voltamos aqui, vocês perceberam que ela é uma coisa bem redondinha, né? Tan, tan, tararam, tan, 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 sempre de pergunta e resposta, que é essa ideia do contínuo, né? Quando a gente for trabalhar o Bach, você vai ver que ele começa a quebrar um pouco essa composição, essa composição um pouco linear ali, ele vai deixar uma coisa mais quebrada, né? Então, antes disso, escreva sobre a ópera e sua importância no período barroco, defina para quem eram compostas a maioria das músicas daquela época. A gente já falou, estamos falando desse período, o período barroco é um período voltado para a 3 pontinhos. Tá? Eu vou deixar você respondendo e a gente volta aqui. De volta aqui, né, pessoal? Faço falar, uma música composta para a igreja, as óperas e a maioria das composições são voltadas para a igreja. Muitos dos compositores são voltados, a gente tem o Scarlatti, que a gente nem falou aqui, nem vai poder comentar, né? Então a gente tem outros compositores que todos voltavam na Divina Igreja, né? Então vamos falar dele, absoluto, pai de muitos filhos, se eu não me engano foram 10 mais 13, né? Então 23 filhos, só não ganha do MC Catra, né? Foi o maior compositor do barroco, se tornou diretor de música da corte do príncipe Leopoldo, foi onde foi o auge da vida dele, né? Ganhava muito dinheiro, escreveu a música, começou a escrever música instrumental. A personalidade difícil de Bach levou a sucessivos atritos com as autoridades eclesiásticas, que é a igreja, por variações das dissonâncias e introduzia na sua música. Ele criou a fuga, a gente vai ver, né, uma tocata em fuga do Bach para você ver essa diferenciação da música que a gente tanto falou ali. O bacana para falar do Bach é que ele teve uma vida que ele começou, ficou órfão muito cedo, aí já começou a tocar instrumentos desde cedo, com a família também muito de músico, aí ele acaba sendo criado, mandam ele lá, e ele vai acabar sendo criado por um irmão mais velho que ele nem conhecia, né? E vai trabalhar num conservatório de uma igreja lá, e o irmão dele percebe esse talento dele, vai ensinando. O irmão dele era o chefe do conservatório ali, da igreja, chefe da igreja, da música da igreja, e ele acaba pegando, com o tempo, o emprego do próprio irmão, pelo talento que ele tinha, né? Só que o grande problema é que as composições do Bach, elas não eram composições simples. Então, muita gente não entendia qual que era o propósito do Bach, né? Que a gente, se você em outro momento a gente trabalhou a diferença do teclado, do piano, né? Que não existia, começou a existir ali na 1720, mais ou menos, que surgiu o piano. O Bach chegou a experimentar o piano, mas não compôs para piano, né? Ele compunha muito para órgão e para cravo, né?
Então, imagine no meio da missa, ele tinha composições absurdas para a época. E o engraçado é que nesses conservatórios, nos lugares que ele trabalhou, ele tinha a opção de fazer, né, de compor ali 5, 6 composições por semana. Imagina como é que era a pressão, né? Então, aqui, ele casou-se 2 vezes com a Maria Bárbara Bá, Ana Madalena Wilkins. Suas obras foram reconhecidas só em 1829 pelo Félix Mendelssohn, né? Então, ele ficou 100 anos parado para isso, deu uma briga, sua família, depois que ele morre, ele é enganado lá com catarata, então ele fica cego, né? O cara falou, vou curar a sua catarata, pagou e nada. Foram 200 cantatas de igreja, 26 músicas de câmara, mais 23 orquestras, total mais de 1000 obras, né? E é interessante que você escute um pouquinho a Paixão de São Mateus, Berlim Cohen, tá? Então vamos escutar agora a Tocada e Fuga, que com certeza você já falou, já viu em algum lugar, em algum filme de terror, com certeza. Mas era uma música de igreja, tá? Só um pouquinho. De volta aqui, pessoal, vamos direto para o exercício, que o nosso tempo é curtinho, curtinho, curtinho. Então escreva em seu caderno sobre Vivaldi e Johann Sebastian Bach e cite pelo menos uma obra de cada uma. Então você vai citar as 4 estações e a Tocata em Fuga aí do Bach, né? Então vou deixar um tempinho e a gente volta em definitivo aqui. De volta, espero que você goste muito, que estude muito Bach, que estude muito Vivaldi, muito Scarlatti, muito Monteverdi. A música barroca é muito rica, né? Esse início dessa nossa música erudita, né? Então, o que a gente viu hoje? O contexto barroco, o teatro elisabetano, né? Que é essa transição para o barroco, a música no período barroco e os principais compositores, principalmente ele, né? Johann Sebastian Bach. Queria mais um tempinho para falar, mas não dá. A gente se vê em breve, pessoal. Aquele abraço.